Olá, tudo bem? Meu nome é Geninho Góes e seja bem-vindo ao Mentores Online. Eu tenho para falar para vocês que estão me ouvindo algo que eu acredito que seja importante para qualquer empreendedor. Como nasce uma ideia e como é que essa ideia pode se transformar num bom negócio. Você já parou para pensar nisso? Então, o nome do nosso curso aí que você vai participar é Como Transformar uma Ideia em Negócio e uma História de Sucesso, porque eu acredito que todo mundo deseja ter uma história de sucesso. Nessa semana eu vi uma matéria que dizia que o empresário brasileiro ele se criaria em qualquer país do mundo pelos seus grandes desafios diários. Ou seja, o empresário, o empreendedor, ele precisa ser motivado, ter iniciativa, ter persistência principalmente. E além de tudo, ter uma grande ideia, uma boa ideia. E eu quero começar, antes de falar de uma boa ideia, falar das fases que qualquer empresa, qualquer produto, isso é conceito de marketing, ela passa. Primeiro, uma empresa não existe, ou seja, você não tem a sua empresa. Depois ela nasce, cresce, entra numa fase de equilíbrio. Se você não cuidar, ela vai saturar e vai morrer. Então, antes que aconteça tudo isso na sua empresa, antes de todas essas fases, que são 5 fases, eu quero falar para você de ideias do nascimento, que antes da empresa existir, a primeira fase é o nascimento dessa ideia. E sabe onde nasce uma ideia? Aí com você, no seu pensamento. E é sobre o pensamento que eu quero falar, que é onde surge uma ideia. Eu sou parapsicólogo clínico também e eu acredito muito na força do pensamento. Aliás, o que é que você está pensando no seu negócio? Que tipo de pensamento você está tendo? Então existe uma sequência muito natural para que a gente possa explicar isso para você, que é a regra, né? O começo de tudo é um pensamento. Então a primeira coisa, você vai ter um pensamento. A sua ideia vai surgir no seu pensamento. E eu digo que tem muita gente que às vezes reclama de uma situação difícil, de uma crise, de um problema, de uma necessidade. Tenha certeza que é nesse momento que vai surgir o seu pensamento. Mas ele tem que ser um pensamento positivo, um pensamento otimista, um pensamento para resolver problemas, entendeu? Então quando você tem uma dificuldade, você tem uma necessidade, você vai ter um pensamento para resolver esse problema, para resolver essa dificuldade. Então é nesse pensamento que vai surgir aí as grandes ideias. Depois de um pensamento, vem um sentimento. Então veja a importância do seu pensamento nos seus negócios. Você pensa, daí surge um sentimento. Se o pensamento for positivo, o seu sentimento vai ser positivo. Se o seu pensamento for de fracasso, de desânimo, para começar a abrir um negócio, fazer um empreendimento, empreender em alguma coisa, se você for negativo, o sentimento também vai ser de fracasso. Então tem muita gente que já fracassa antes de começar a abrir um negócio. Por quê? Porque já começou com sentimento, com pensamento negativo e gera aquele sentimento, será que vai dar certo? Que é a dúvida, né? E depois você vai para a ação. Se o seu pensamento foi forte, foi bom, gerou um sentimento positivo, você vai partir para a ação. E a ação vai se transformar em realidade. Então assim, é uma sequência que parece ser muito simples, mas tudo começa em você dominar o seu pensamento para o seu objetivo, onde você quer chegar. E daí vem o que é uma boa ideia. E a gente aí parte para a segunda fase. Então, o que é a ideia? Ideia, eu vou te dizer, eu tenho todos os dias centenas de ideias. Você também deve ter várias ideias, né? Várias ideias para resolver alguns problemas. Então, tem gente que tem muitas ideias. Isso é ótimo. Mas só ter uma ideia, ela não vai levar você a lugar nenhum. Porque só a ideia, todas as pessoas têm. Se uma ideia bastasse para você ser empreendedor, o mundo já estaria repleto de empreendedores e de história de sucesso. O que é uma ideia? É algo que você tem para resolver um problema. Então surge aí uma ideia. Ótimo, mas desculpa, você não é o único que tem uma ideia. Tem um monte de gente aí perto de você que tem uma ideia para resolver problemas. Agora não, você pode ter uma boa ideia. O que é uma boa ideia? Uma boa ideia é aquela que vai solucionar um determinado problema dentro de um nicho de mercado. Geninho, mas ter uma boa ideia também basta? Não, não basta você ter uma boa ideia. Então eu preciso ter o quê? Uma ideia inovadora. E qual que é a ideia, a diferença de uma boa ideia e de uma ideia inovadora? A ideia inovadora é aquela que vai solucionar um velho problema, mas de uma maneira diferente. Sabe o que eu digo? É aquele pulo do gato.
Eu tenho certeza que muitas vezes você que quer empreender, às vezes você vê alguém que abriu um determinado negócio, você fala, por que que eu não tive esta ideia antes? Porque parecia tão óbvio, estava aí debaixo do seu nariz. E o Einstein sempre disse que você não deve focar muito em ter a resposta certa. Você deve fazer a pergunta certa. Então a pergunta começa com como. Então, como eu vou conseguir resolver tal problema? Então, se ocupa muito em ter a pergunta certa para o seu negócio. Não vai atrás só da resposta. Faça a pergunta certa. Quando você tiver a pergunta certa, daí sim você vai conseguir ter uma ideia inovadora. Ótimo! Então, uma ideia inovadora significa que eu vou ter mais sucesso? Provavelmente. Porém, mesmo com uma ideia, uma boa ideia ou uma ideia inovadora, você vai precisar criar um modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? Modelo de negócio é o passo a passo. Hoje você vai encontrar aí várias dicas de modelos de negócios, negócio de sucesso. Aqui no Mentores também online você vai encontrar várias dicas, vai ser uma plataforma que vai te ajudar muito. Agora você vai ver outros exemplos, outras ideias, mas a sua é diferente. Então você precisa criar um processo. O que é um processo? É um passo a passo de como é que eu vou fazer, como é que eu vou chegar lá, como é que eu vou fazer a minha ideia dar certo. Eu acredito que o brasileiro, nós gostaríamos muito de ter receita pronta, sabe? Tipo, de mão beijada. Como é que eu faço sucesso? Mas as coisas não são tão fáceis assim. Eu vou fazer aqui uma comparação. Você pode dar ingredientes iguais para pessoas diferentes fazerem um prato, né? Fazer um prato para cozinhar. As receitas vão sair diferentes, mesmo com os mesmos ingredientes, porque cada um vai ter o seu jeito, o seu talento, a sua forma de colocar em prática. Então, uma boa ideia, ela precisa de um modelo de negócios. E aqui a gente está para te ajudar a construir o seu modelo de negócio, a sua história de sucesso. Ótimo, então eu vou aqui dar alguns passos de como que você vai fazer um modelo de negócio. Mas antes eu quero continuar falando sobre a questão de uma ideia. Você que tem a ideia, você que quer investir, você que quer empreender, é muito importante onde é que está o foco do seu negócio. Qual é o problema que você quer solucionar? Então aqui eu quero me empenhar e me dedicar um tempo a mais para falar para você, nessa primeira etapa deste curso, de qual é a diferença das empresas de sucesso e as empresas que não chegam lá. Que, aliás, é um tópico que eu vou dar no terceiro item aqui dessa nossa conversa. E a grande diferença é o problema de quem você está solucionando. Então, muitas empresas com foco em resolver o seu problema, ou seja, muitos empreendedores que querem resolver apenas o seu problema, eles não chegam a ter sucesso. Por quê? Porque eles não fazem a pergunta correta. Se a pergunta for, como é que eu fico rico trabalhando em tal segmento? Como é que eu consigo ganhar mais? Não é a pergunta certa para o empreendedor. A pergunta certa é, como é que eu consigo resolver o problema de tal pessoa? Como é que eu consigo resolver o problema de tal segmento? Então o foco não deve ser você. Você vai ser o maior beneficiado também, um dos beneficiados, não digo nem o maior, mas é como é que você vai resolver o problema do seu cliente, do seu segmento de mercado. Qual é a solução que você vai dar para essas pessoas? Então quando a gente fala que o Brasil está em crise, mas isso eu posso falar não só agora atualmente, mas desde que eu nasci eu ouço que esse Brasil está em crise, mas a crise ela beneficia que tem oportunidades. Por quê? Porque as pessoas só vão empreender onde tiver um problema. Então o foco é esse. Você está resolvendo o problema de quem? Você está empreendendo para resolver o seu problema ou você está empreendendo para resolver os problemas do seu cliente? Essa é a grande solução. Por quê? Porque quanto mais problemas você resolver para os outros ou quanto mais soluções você vender, maior é a sua possibilidade de crescimento. Então, se você quer ter uma história de sucesso, eu aprendi recentemente
que se você quer ter muito sucesso, você deve ter algo que resolva problemas em larga escala. Isso significa que quanto mais gente você ajudar, quanto mais problemas você solucionar, mais sucesso você vai ter. Então é uma reflexão que eu deixo antes da gente ir para a próxima fase aqui do Mentores Online, o seu negócio, o seu empreendimento vai resolver qual problema? Qual é a pergunta que você quer fazer para que o seu negócio dê certo? Ou seja, qual é a missão da sua empresa? Quantas pessoas você quer ajudar? Então muda o foco. Eu sei que todo mundo que está abrindo uma empresa hoje em dia quer ganhar dinheiro, entendeu? Ótimo, não tem nenhum problema em você ganhar dinheiro, mas principalmente quem você vai ajudar. Eu acredito que é o pulo do gato para que você possa realmente construir uma história de sucesso. E no próximo bloco deste curso, eu quero falar sobre o fator PhD de sucesso. E você vai saber o que é PhD em sucesso daqui a pouco. A gente se vê aqui no Mentores Online.